Olá, eu me chamo Mari e faço o curso de Formação Pedagógica em Letras Português na Uniaselv. Esse vídeo é parte das atividades do estágio curricular supervisionado no modelo Flex. O conteúdo dessa videoaula se dirige à formação do professor de língua portuguesa e foi desenvolvido no âmbito do projeto de extensão O Planejamento de Aula para Plataformas de Educação Online da Uniaselv. O tema desse vídeo é a sequência didática no ensino de língua portuguesa, pensando em plataformas de educação online. E esse tema está fundamentado dentro da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Nessa apresentação, vamos abordar, em primeiro momento, o fundamento da BNCC para a área de língua portuguesa. Na sequência, vamos conhecer um pouco o que são as sequências didáticas, quais são os seus componentes, para então passar a um exemplo de uma proposta de sequência didática que pode ser aplicada em um ambiente virtual de aprendizagem, em que nós vamos detalhar os 4 momentos de uma sequência didática, desde a apresentação da situação, a primeira produção, os módulos que integram a sequência até a produção final, encerrando com algumas palavras finais. Vamos falar um pouco, então, sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Dentro da BNCC, nós vamos observar com mais detalhe o componente de língua portuguesa, que é o nosso tema, é o nosso assunto dessa aula. Bom, o componente de língua portuguesa visa proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais, permeadas e constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. A partir dessa afirmação, nós podemos compreender que o propósito da língua portuguesa, proposto na base, é muito mais de atividades voltadas para a prática de linguagem, para que se faça, então, uma ampliação dos letramentos, ou seja, do domínio das circunstâncias sociais, das atividades sociais de produção oral e escrita, de interação pela linguagem. Então, nós temos que repensar, ou nós temos que ver o momento de aula de língua portuguesa não como um momento focado apenas em um ensino da gramática na sua forma estruturada ou de uma gramática formalizada, mas sim pensar nessa gramática como inserida como parte de uma atividade comunicativa mais ampla. E aí nós vamos desfocar, então, o nosso esforço não em que o aluno domine as regras, mas que o aluno seja capaz de dominar os usos da linguagem. Bom, a área de língua portuguesa, ela está organizada em 4 eixos norteadores. Esses 4 eixos norteadores estão centrados em diferentes possibilidades de explorar as atividades dentro da sala de aula. E para cada um desses eixos nós temos competências e habilidades específicas a ser desenvolvidas. Então nós temos o eixo da leitura, o eixo da produção de textos, ou mais especificamente enfocando aí a escrita, o eixo da oralidade e o eixo da análise linguística semiótica. É claro que em uma atividade de linguagem, uma atividade de comunicação qualquer, nós sempre vamos ter a ativação de vários desses eixos, muitas vezes todos eles simultaneamente, algumas vezes um ou outro com mais destaque. Essa divisão ela pretende apenas ser uma forma de organizar e de sistematizar as competências para que o professor possa, então, a partir daí, planejar as suas atividades didáticas, tendo como objetivo permitir que o aluno alcance aquelas habilidades, seja capaz de fazer determinadas coisas com a linguagem, através da linguagem. Bom, a BNCC também organiza o trabalho da língua portuguesa sempre centrado nos gêneros textuais e vai nos fornecer também uma organização em 4 campos de atuação
que se referem a gêneros, que agrupam gêneros textuais de diferentes naturezas. Então, nós temos aqui os gêneros textuais associados à vida cotidiana. O exemplo que eu trago aqui, por exemplo, é uma receita, pela ilustração. Então, esses textos são os textos que nós encontramos, sejam textos orais ou escritos, que nós encontramos no nosso dia a dia. O outro campo de atuação seria no eixo artístico-literário, e aqui entram todos os poemas, obras literárias de modo geral, romances, contos. Depois nós temos ali textos que se referem ao campo de atuação da vida pública, e aí, por exemplo, nós temos os jornais, né? Temos todos os gêneros jornalísticos, mas nós também temos os gêneros da esfera jurídica, por exemplo. E, por fim, o campo das práticas de estudo e pesquisa, que vão, então, compreender aqueles gêneros mais acadêmicos, como os artigos científicos, os textos acadêmicos de modo geral. Todos esses campos de atuação, então, eles procuram organizar as atividades humanas e a partir daí ter um olhar para os textos que nós empregamos dentro de cada um desses campos de atuação, de modo, então, a ordenar as atividades pensando nas práticas de linguagem efetivas. O que é que nós fazemos com a linguagem? Onde nós usamos a linguagem? E pensando aí na integração, então, dos campos de atuação, gêneros textuais e os eixos norteadores. Aqui eu apresento, apenas como uma referência, um quadro geral das competências de língua portuguesa para o ensino fundamental, já que essa aula essa sequência didática é pensada para os anos finais do ensino fundamental. Com ajustes, com adaptações, o professor também poderá pensar em alguma coisa, alguma atividade semelhante, pensando em outras etapas do ensino. Mas aqui o tópico escolhido se insere dentro das competências e habilidades específicas voltadas para o 6º, 7º ano do ensino fundamental. As competências gerais, então, são 10, e elas podem ser conferidas no site da BNCC. Lá nós encontramos todo o documento e temos acesso às competências específicas de língua portuguesa, e depois nós temos também o acesso às habilidades específicas para cada ano do ensino, para cada etapa dentro do ensino fundamental. Aqui é interessante destacar, por exemplo, a ideia de língua como um fenômeno cultural, histórico e social, variável e heterogêneo, ou seja, é uma visão integrada a essa organização que é proposta, centrada em práticas de linguagem, centrada nos campos de atuação social, né? Que tipos de situações nós vivenciamos e usamos a linguagem. Então, pensar a linguagem sempre inserida dentro desses contextos. E aí, considerando essa heterogeneidade, nós vemos na competência número 5 a ideia de empregar a variedade e o estilo de linguagem adequado à situação comunicativa. Então, é preciso compreender a situação comunicativa para avaliar que tipo de linguagem eu devo utilizar dentro daquela situação. Por isso se fala também em letramentos no plural e não apenas em um único letramento. Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com objetivos. Então, é importante promover a leitura o máximo possível de materiais completos e materiais autênticos, produzidos para as situações, para os campos de atuação para o qual eles foram pensados. E também mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, diferentes mídias. Então, pensando nesse mundo contemporâneo, digitalizado, em que nós temos textos multissemióticos, né, em que nós temos diferentes meios, diferentes mídias em uma única produção. Bom, vamos falar um pouco, então, sobre as sequências didáticas, que é o foco central dessa videoaula. Uma sequência didática se caracteriza, se define como um conjunto de atividades que são planejadas de modo a se chegar a um objetivo didático. Então, uma sequência didática, ela não envolve a didatização de um único conteúdo. Eu parto de um objetivo, esse objetivo normalmente
está orientado em função de um gênero textual, ou seja, uma prática de linguagem fundamentada em um determinado campo de atuação, e vai acionar diversos componentes curriculares diferentes, porque é assim que a linguagem funciona. Nós não usamos a linguagem, quando usamos a linguagem, não usamos só a gramática, ou não usamos só os efeitos estéticos, nós usamos tudo isso junto, né, ao mesmo tempo. As sequências didáticas, então, elas têm essa característica de serem um processo de didatização dos conteúdos pensando em objetivos específicos. É um raciocínio um pouco inverso, né? É um raciocínio que vai, ao contrário de nós pensarmos primeiro em passar um conteúdo para depois fazer uma prática de linguagem centrada naquele conteúdo. Não, nós vamos ativar os conhecimentos dos alunos através das atividades em práticas de linguagem. Bom, a sequência didática ela pode ser esquematizada de acordo com essa figura que nós temos aqui. Essa figura ela foi modelada a partir do texto de Dawes, Noverraz e Cheuli, do livro Gêneros Orais e Escritos na Escola, publicado pelo Mercado das Letras. Então, o que nós temos aqui? Em uma sequência didática, o primeiro momento da sequência é a apresentação da situação. Então, o momento em que o professor vai orientar os seus estudantes sobre tudo o que vai acontecer naquela dinâmica, naquela sequência. Uma sequência didática normalmente envolve o planejamento de várias aulas, então não é uma atividade que é realizada em uma única aula. Normalmente ela vai levar 2, 3 ou até mais aulas, dependendo dos objetivos, do gênero textual, do nível da turma, né, dos conhecimentos prévios da turma. Bom, então a partir dessa apresentação inicial, em que o professor explica para a turma quais são as etapas, tudo que vai ser discutido, tudo que vai ser realizado, existe um momento de uma primeira produção, uma produção inicial. O objetivo dessa produção inicial é ser diagnóstica, é que o professor consiga perceber, consiga entender o que seus alunos já sabem sobre o gênero textual que será alvo, que será o foco dessa sequência didática. A partir dessa produção inicial, que vai servir de diagnóstico para o professor pode planejar os módulos que vão fazer parte desta sequência. Então, cada módulo, também alguns autores também chamam esses módulos de oficinas. Então, cada módulo vai ter o objetivo de trabalhar algum objetivo específico, algum elemento específico que o professor identificou que necessita ser desenvolvido a partir daquela produção inicial. Até se chegar ao momento de fazer a produção final, em que muitas vezes nós temos ou a reescrita de um texto que já foi produzido, ou na produção inicial, ou em algum dos módulos anteriores, ou nós temos uma nova produção que seja um resultado desse processo, um resultado desse caminho elaborado aqui nos diferentes módulos. Essa é uma apresentação bastante ampla, bastante genérica, e existem diferentes possibilidades de se esquematizar e de se organizar propostas de atividades pedagógicas dentro dessa visão, né, dentro desse esquema da sequência didática. Aqui eu vou apresentar uma possibilidade como um exemplo e quais são as possibilidades de se realizar essa atividade, esse exemplo, dentro de um modelo de educação à distância, um modelo de aula remota ou em ambiente virtual. Bom, para começar, nós vamos partir dos eixos das práticas de linguagem que estão definidos lá na BNCC. Nós podemos trabalhar de diferentes maneiras. A sequência que eu defini dentro da proposta de sequência didática apresentada aqui parte do eixo oralidade, segue para o eixo da leitura, passando pela análise linguística, chegando aqui na produção de textos. É claro que dentro de cada um desses eixos,
as atividades não são puramente oralidade, puramente leitura, puramente análise linguística, puramente produção de textos, né? As atividades, obviamente, se imbrincam, mas em cada módulo tem uma delas que vai ser a de mais destaque, que vai ser o foco principal. Por que é importante ter esse foco principal em cada componente ao longo da sequência didática? Porque aí o professor pode, em vez de tentar consertar tudo ao mesmo tempo, ele pode focar em cada momento, em cada oficina, em cada etapa do percurso, ele vai focar em um aspecto dentro dos objetivos dele. Então, no primeiro momento, ele vai trabalhar a oralidade. É claro que vão ter atividades que envolvem outras habilidades, mas o professor não vai se ater a esmiuçar todas as questões relacionadas aos outros eixos. Ele vai focar apenas nas habilidades da oralidade, e assim sucessivamente. De modo que a sequência ela fique mais leve para o aluno, ele entenda que a cada momento existem objetivos determinados para a aprendizagem dele, coisas nas quais ele deve prestar atenção a cada etapa. Bom, então vamos ver uma proposta de sequência didática desenvolvida pensando em ambientes virtuais de aprendizagem. É claro que essa proposta também pode tranquilamente ser realizada na forma presencial, mas ela pode ser adaptada para diferentes contextos dentro do ensino não presencial, do ensino virtual ou de aulas remotas. Enfim, nós temos diferentes teleaulas, nós temos diferentes possibilidades aí de atividades não presenciais ou atividades à distância. Bom, então, como nós vimos no esquema da sequência didática, o primeiro momento é o momento da apresentação da situação. Então, no exemplo que nós temos, vamos começar do eixo oralidade. Então, as primeiras atividades que os alunos vão fazer, serão focadas, serão pensando em ativar as habilidades específicas relacionadas à oralidade, que seja a escuta, a oitiva e a fala. O tema que eu escolhi para desenvolver essa sequência didática é o tema moda e consumo. E o professor, então, vai explicar que os alunos vão fazer uma série de atividades, ele já pode apresentar de antemão quais vão ser as oficinas realizadas, ou nós vamos realizar tantas aulas ou tantas atividades, né? Para os alunos poderem ter esse entendimento de que existe um percurso, um processo com etapas e que eles vão chegar em um resultado final. No caso, o objetivo final é produzir um texto de opinião. Um texto de opinião sobre o tema moda e consumo, e a ideia é sempre que as produções dos alunos tenham um fim que não seja apenas a correção pelo professor. Então, o fim é publicar no blog da sala de aula ou da escola, publicar no site da turma, publicar nas redes sociais, ou publicar numa ferramenta de compartilhamento de textos, no mural virtual, na página do Facebook. Enfim, existem diversas possibilidades que o mundo digital nos oferece para a publicação dos textos dos alunos. Para começar, para incentivar, né, para ter esse primeiro momento de reflexão e de introdução ao assunto, eu estou propondo aqui que se convide os alunos a escutar uma música. É uma música clássica da nossa música brasileira, da nossa música popular, a música Com Que Roupa, que é um samba composto por Noel Rosa, e a gravação que está disponível no YouTube, feita pelo Gilberto Gil, no próprio canal do artista, ele disponibilizou a sua gravação. Eu vou deixar o link para vocês no próximo slide. A ideia, então, é que no primeiro momento, no momento presencial, no momento em que o professor tem o contato com a turma, o professor faça toda essa apresentação da situação com o máximo de detalhes possível. E os alunos vão em casa ou em num momento assíncrono escutar então a canção. E o professor pode solicitar que os alunos já
escutem a música com determinados objetivos. Por exemplo, reflitam sobre a importância das roupas e da moda para vocês enquanto vocês ouvem a música. E aqui nós temos então uma imagem do Noel Rosa, uma imagem do artista que gravou a canção, o Gilberto Gil, e o link para o YouTube no canal do artista Gilberto Gil, que disponibilizou a sua gravação da música Com Que Roupa, de Noel Rosa. É interessante trazer músicas contemporâneas na escola, mas também trazer músicas clássicas para aumentar o repertório dos estudantes. E aumentar a possibilidade também de apreciação estética de diferentes estilos e diferentes ritmos. Os alunos podem ouvir, por exemplo, a música junto com a sua família e conversar sobre o que entenderam a respeito dessa letra. Não é necessário que o professor providencie a letra para os alunos, eles podem, se desejarem, facilmente encontrar a letra na internet, mas como essa atividade tem o foco principal na oralidade, e o ouvir é uma parte fundamental da oralidade também, é um exercício de que os alunos tentem escutar o que o artista canta, entender as palavras que ele canta e formar os seus pontos de vista a partir das discussões que essa letra pode suscitar. Possivelmente os pais dos alunos, ou os avós, os tios, possam conhecer essa canção e possam ter mais informações, mais ideias para contribuir. Então, isso pode gerar uma conversa interessante dentro da família e uma atividade interessante que os alunos podem fazer em casa com seus pais. Bom, o professor pode, nessa produção inicial, para o momento dessa produção inicial, já propor algumas perguntas norteadoras. Por exemplo, para que servem as roupas? Você dá valor para moda e para roupas de marca? Você acha que roupas são coisas caras, são produtos caros? E essa pergunta final é uma pergunta muito importante porque ela vai nortear a produção da opinião. Você acha que a moda é uma coisa fútil ou útil? E utilizando um aparelho celular ou laptop, cada aluno vai então deixar a sua opinião gravada. Lembrando que a gente está aqui na produção inicial dentro do eixo oralidade. Então, nesse primeiro momento, nós não vamos requerer que o aluno escreva ainda. Ele vai partir daquela linguagem mais natural, que é aquele que ele já domina, que é a da expressão da oralidade. Cada aluno pode gravar, então, no celular, a sua opinião. Você acha que a moda é uma coisa fútil ou útil? E justificar, obviamente, né? Lembrando de orientar os alunos de que essa gravação não deve ser muito longa, né? Máximo 2 ou 3 minutos, porque o professor depois ele tem que conseguir escutar esse material, ele tem que conseguir lidar com esse material, esse áudio tem que conseguir ser enviado para o professor de alguma maneira. Então, os alunos podem socializar essa gravação com a classe. Isso pode ser feito, por exemplo, através de um grupo de WhatsApp. Pode ser feito através de algum tipo de ferramenta de nuvem, como o Google Drive, ou algumas vezes, algumas escolas têm ambientes de aprendizagem virtual que permitem esse tipo de compartilhamento. Mas, pensando em ferramentas mais simples e que muitas pessoas podem ter o acesso e podem ter a facilidade de dominar, um grupo de WhatsApp é uma ótima maneira de compartilhar, socializar com toda a classe a opinião de cada um, gravada diretamente no telefone. Bom, a partir dessa produção inicial, o professor vai poder identificar, por exemplo, se os estudantes já têm uma noção do que compõe uma opinião, de quando se pede uma opinião para eles, se eles conseguem justificar essa opinião, se eles têm argumentos, se eles apresentam argumentos para fundamentar aquilo que eles pensam, que tipos de argumentos são esses? São argumentos mais focados no seu lado emocional ou numa argumentação já mais elaborada. O professor vai ter aí vários elementos para poder auxiliar os alunos a produzir um texto de opinião mais estruturado ao chegar no momento da produção final. Bom,
o objetivo principal dessa produção inicial, além do diagnóstico do professor, é de registrar essas opiniões. Então, nós vamos partir dessa produção inicial para o primeiro módulo. E no módulo 1, nós vamos trabalhar centrando em dois eixos, no eixo oralidade e no eixo da escrita, porque aí os alunos vão poder ter uma noção das diferenças ou de certas estratégias que nós usamos na oralidade, mas que na escrita devem ser adaptadas ou devem ser elaboradas de uma maneira diferente, porque o meio escrito comporta regras e estruturas diferentes daquela do meio oral. Bom, a ideia aqui é que o professor organize a turma em duplas e os alunos vão trocar aquela opinião gravada. Então, o professor vai montar as duplas e as duplas vão trabalhar com a gravação sempre do colega. E a ideia é registrar agora, na forma escrita, aquele texto que foi inicialmente gravado. Por que não podemos pedir para o aluno gravar e transcrever a sua própria fala? Podemos, é possível fazer isso também, mas existe um componente da atividade se tornar um pouco cansativa, um pouco maçante, se o aluno for transcrever a sua própria fala. Existe um componente de novidade e de interesse maior se nós vamos transcrever a fala do outro. Bom, a ideia é que aí nós tenhamos esse trabalho que ocorra mais em duplas. Então, esse trabalho pode acontecer tanto de maneira no momento síncrono, em que as duplas vão trabalhar, obviamente, cada um vai trabalhar da sua casa, né, num sistema de aula remota, cada aluno vai estar na sua casa, mas ele vai estar em comunicação com o colega, por exemplo, através do WhatsApp, ou através da ferramenta de conferência que a escola estiver utilizando, e o professor pode ir tirando dúvidas, por exemplo, dos alunos nesse momento, mas idealmente todo o trabalho de tarefas ele vai ser centralizado, vai ser elaborado no momento assíncrono, e no momento síncrono é quando o professor, por exemplo, vai pegar o resultado disso e vai apontar as estratégias que foram melhores e as estratégias que não foram tão boas na hora de fazer esse registro, de fazer essa transposição, né, da forma oral para a forma escrita. E aí o professor pode discutir, por exemplo, né, pegar trechos das transcrições dos alunos e falar sobre questões da organização textual, por exemplo, a pontuação, né? Os alunos eles vão ter que fazer uma hipótese ao transcrever, vão ter que fazer uma hipótese sobre como que eles vão representar os sinais de pontuação que são ausentes no texto falado. Como é que eles vão colocar as vírgulas, como eles vão botar os pontos, isso para que o texto escrito fique no final como um texto coerente. Então, durante esse trabalho de transcrição, é interessante que os colegas mostrem o resultado um para o outro. Então, transcreve a fala do colega e mostra, fiz assim, foi isso que você quis dizer? Então, a ideia é chegar numa transcrição o mais precisa possível, mas respeitando as normas aí da escrita. Então, é o momento que o professor vai trabalhar com características ali do meio escrito, por exemplo, a organização em parágrafos, a questão da pontuação, pode trabalhar, por exemplo, a questão da grafia de certas palavras, ou estruturas que funcionam na fala, mas que talvez não funcionem tão bem na escrita. Enfim, ter essa visão, essa comparação de que o texto falado tem uma dinâmica que funciona, né, dentro da oralidade, e no texto escrito nós precisamos de uma organização particular, que é própria daquele meio. Bom, uma vez que o professor esteja satisfeito com o resultado dessas transcrições, nós damos esse módulo por encerrado. Então, quando nós temos no final uma transcrição que é fiel àquilo que foi falado, mas que também respeita a estrutura dinâmica própria do texto escrito. O professor pode combinar, por exemplo, com os alunos alguns critérios
para que se faça essa transcrição. Por exemplo, se vão desconsiderar quando alguém faz um silêncio muito grande, se vão desconsiderar quando faz uma tomada de tempo, tipo, né? Como é que vai lidar com esse tipo de evento de fala e chamar a atenção, então, para esses aspectos da organização da escrita. Então, aqui a gente tem esse trabalho, né, comparativo, então, vendo esses dois eixos, o da oralidade e da escrita. No próximo módulo, nós vamos trabalhar com o eixo leitura. Então, o resultado daquela primeira oficina, que a gente pode chamar de oficina de transcrição, módulo de transcrição, ele fica lá guardado. Os alunos entendem que aquela é uma etapa que vai se juntar a diversas etapas para a construção daquele produto final. Bom, no próximo módulo, vai se fazer a leitura de um artigo de opinião. É importante, no momento que o professor selecionar o texto, lembrar que a recomendação é sempre que nós tentemos trabalhar com textos inteiros. São muitas considerações que o professor vai fazer na hora de escolher esse texto. Ele vai escolher, então, por exemplo, pensando num tamanho adequado, não pode ser um texto nem longo demais, nem curto demais. Ele tem que ser, obviamente, um texto que seja um representante daquele gênero, no caso, um texto opinativo. Mas também tem que pensar na linguagem que seja adequada ao nível de ensino e também que aquela linguagem apresente exemplares dos pontos gramaticais que o professor quer trabalhar na fase da análise linguística. Quando a gente pensa em análise linguística, e a gente vai ter um módulo depois pensando só na análise linguística, mas quando a gente pensa na análise linguística, dentro da proposta da sequência didática, ela está muito mais inserida dentro de uma atividade voltada para a produção textual do que como um fim em si mesmo. A ideia é ativar, consolidar os conhecimentos gramaticais dos estudantes para sua aplicação nos textos, nas atividades de práticas de linguagem. Então, é importante que o texto que vai ser selecionado para o momento da leitura contenha os pontos, contenha exemplos da gramática que o professor quer trabalhar. Nem sempre nós vamos conseguir encontrar o texto perfeito. Portanto, é muito comum e é útil, vamos dizer, uma adaptação. Então, muitas vezes o professor vai precisar fazer algum tipo de adaptação naquele texto para, por exemplo, adequar um vocabulário ou para adequar as estruturas textuais, as estruturas gramaticais que ele quer trabalhar, mas que talvez não estejam presentes da maneira como ele gostaria dentro daquele texto. É claro que, ao fazer uma adaptação, sempre é importante indicar que essa adaptação foi realizada, que aquele não é o texto tal e qual foi publicado, mas que é um texto que sofreu uma adaptação. Isso é um trabalho que é comumente encontrado quando nós vamos olhar para os materiais didáticos, né? Os textos são adaptados para que eles se adequem aos nossos objetivos de ensino, porque é muito difícil encontrar o texto perfeito, né? Quando a gente vai pensar que aquele texto vai servir para uma série de diferentes atividades. Bom, dentro do eixo da leitura, o professor vai trabalhar buscando identificar, então, os elementos composicionais que caracterizam aquele gênero. Vai identificar as sequências textuais, vai identificar as ideias centrais e secundárias, ou seja, um trabalho de leitura completo com o texto. A ideia desse módulo, ou o produto final deste módulo, cada componente modular, cada oficina tem o seu resultado específico, para se chegar àquele resultado final. Então, no final desse módulo, o objetivo é ter um esquema textual, ter um esquema para o artigo de opinião. E os alunos devem compreender, então, que o texto de opinião é um texto em que um autor defende uma tese
que ele apresenta para a defesa dessa tese certas premissas, e essas premissas são aquilo que embasa a sua conclusão. O texto que eu trouxe como exemplo aqui é um texto de Maria Júlia Costa, ela é consultora de estilo e fala sobre a questão da moda, e ela vem no texto responder a pergunta moda, utilidade ou futilidade. Então vejam que a sequência toda ela é articulada de uma forma coordenada. Todas as atividades, embora enfoquem produções diferentes, embora enfoquem habilidades diferentes, elas todas são coerentes entre si. Bom, nesse texto, vocês podem notar que foram destacadas aqui já algumas palavras. Isso porque vão servir de base para as atividades a serem desenvolvidas no próximo módulo, no módulo de análise linguística, já que nessa sequência didática, o foco da análise linguística vai ser os pronomes demonstrativos. E isso está dentro das habilidades específicas para o componente de análise linguística no 6º e no 7º ano do ensino fundamental. Bom, ao fazer então aqui a atividade de leitura, os alunos devem identificar que esse texto ele é composto aqui por diferentes momentos, vão identificar as ideias centrais, vão identificar as estruturas de argumentação que são apresentadas aqui e vão produzir um esquema mais ou menos como este aqui. Então, nós temos aqui naquele texto a apresentação da tese, que está lá no início do texto. Vou voltar aqui. A primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta a sua tese. A tese dela é: não podemos olhar para a moda como fútil, e sim como útil. Depois, no desenvolvimento do texto, nós temos as premissas. Então, quais são as evidências ou os fundamentos que ela se baseia para chegar na conclusão dela, né, para defender essa tese. Então, ali no texto nós temos que a moda passa uma mensagem para uma pessoa, então não é só uma coisa que você põe no corpo, né, não é só para cobrir o corpo, mas também é para se comunicar, para falar algo para as pessoas. A tendência da moda está relacionada a um desejo, ou seja, tem um componente social, né, envolvido e de subjetividade. A moda atende às necessidades de diferentes sociedades, então países mais frios, países mais quentes, países que têm produção de determinadas fibras ou outras. A indústria da moda gera milhares de empregos e todos consomem moda, né? No texto a autora fala desde as pessoas até os animais, né? Os nossos bichinhos de estimação são consumidores de moda. Então, a partir dessas premissas, ela diz que nós devemos ter um olhar mais positivo para a moda, que não é fútil, pois ela possui infinitas possibilidades. Então, mostrar para os alunos que a conclusão ela é uma nova versão da tese, é a mesma coisa que a tese, porém reforçada através das premissas, né? E esse texto que foi escolhido aqui para essa atividade, ele segue exatamente essa estrutura dentro do gênero textual do artigo de opinião, ficando fácil para que os alunos consigam identificar esses momentos e chegar nesse esquema. Então, uma vez que os alunos produziram esse esquema, com a orientação do professor, nós podemos dar como concluído esse módulo. De novo, em sala de aula, no momento presencial ou no momento gravado, o professor vai falar sobre o texto e vai propor perguntas a respeito do texto, vai propor as atividades de leitura e interpretação, que podem ser, por exemplo, desde falar sobre o significado de determinadas palavras, também encontrar determinadas informações, organizar as informações primárias e secundárias, responder a perguntas de verdadeiro ou falso sobre o texto. Então, diferentes atividades, diferentes tarefas que o aluno vai fazer para trabalhar dentro desse eixo leitura. E aí o professor vai
discriminar, né, quais são as atividades que ele vai trabalhar, porque isso vai depender da sua turma, do seu nível de ensino e como que ele quer abordar. Essas tarefas são feitas em casa pelos alunos que trazem para o momento presencial as suas dúvidas. Então, essas tarefas são enviadas para o professor, compartilhadas com o professor, e ele pode partir dos acertos e dos erros da sua turma para ir tirando as dúvidas e, no final, juntos construir o esquema do artigo de opinião. Bom, ainda nesse módulo 2 da leitura, o professor também pode, como uma tarefa adicional, e isso vai depender muito da turma, do tempo que o professor quer trabalhar com esse assunto, ele pode solicitar que os alunos façam uma pesquisa de outros textos que também abordem o tema. Essa autora trouxe uma determinada visão, um determinado ponto de vista, de que a moda não é útil, não é fútil, mas sim útil. Os alunos podem, por exemplo, pesquisar por opiniões diferentes, que tragam outros olhares sobre a moda, pensando, por exemplo, na questão do consumo, da indústria do desperdício, da questão da sustentabilidade, certo? Então, existem outros olhares, outras visões que podem ser trabalhadas, e aí vai depender da turma, do professor, o quanto ele quer se aprofundar dentro desse esquema. Se o professor solicita aos alunos que olhem para outros textos de opinião, com opinião contrária, com opinião diferente do texto original, os alunos podem também construir um novo esquema, agora com mais autonomia, identificando também qual é a tese, quais são as premissas e qual é a conclusão, buscando ali contrastar argumentos. Então, se o primeiro texto tinha tais argumentos, quais são os argumentos em contrário apresentados nesse novo texto? Se o professor desejar, ele mesmo pode escolher um segundo texto ou deixar a critério dos alunos pesquisarem textos com outras visões, outras opiniões sobre o tema. No módulo 3, nós vamos para a análise linguística. E aqui é muito importante frisar que nós não vamos fazer uma aula expositiva sobre pronomes demonstrativos, mas sim conduzir atividades, tarefas, exercícios que façam com que os alunos entendam a função desses pronomes e o seu uso dentro da variedade culta da língua portuguesa. Bom, o foco principal da análise linguística dessa proposta, então, são as estratégias de coesão dentro do texto argumentativo, especialmente os pronomes demonstrativos. E é por isso que eu já destaquei aquelas palavras no texto que foi enviado para os alunos, para que aqueles termos já chamem a atenção do aluno. Especialmente porque nós sabemos que nem todo, por exemplo, nem todo onde, nem todo que tem um sentido, tem um valor de pronome demonstrativo. E é uma tarefa muito complexa para um aluno do ensino fundamental, dentro de um texto, identificar qual que é demonstrativo, qual que tem outra função. Demonstrativo não. Qual que é pronome relativo e qual que tem outra função. Nós vamos ter uma diversidade ali de estruturas linguísticas no texto, então essa tarefa de fazer essa análise tão detalhada é muito difícil para o aluno do ensino fundamental. Por isso, é mais interessante que o professor já traga destacado, já traga ou já retire do texto quais são as frases que ele quer que o aluno perceba o funcionamento da estrutura gramatical e não localizar direto no texto a estrutura gramatical que ele quer trabalhar. Então, quando a gente está vendo aqui com os pronomes relativos, o qual, que, onde, no qual, na qual, já é interessante que o professor destaque esses usos, essas ocorrências lá no texto. Bom, o mais interessante é iniciar o trabalho da análise linguística por aquilo que o aluno já conhece. Então, provavelmente o professor já trabalhou anteriormente a
coesão através das conjunções coordenantes, por exemplo, e mais. Então, os alunos podem, com mais facilidade, localizar esses elementos dentro do texto. E aí, verificar quais são os sentidos que são construídos com essas conjunções ali dentro do texto. Depois, o professor vai pedir que os alunos prestem atenção às palavras que foram destacadas, e lá no texto essas palavras são o qual, que, onde e na qual. E pedir, por exemplo, o que os alunos entendem que aquela palavra está fazendo no texto. Então, possivelmente, eles já vão conseguir fazer a relação de que, bom, se antes nós estávamos falando de palavras que ligam o texto de alguma maneira, essas também devem ser palavras que ligam o texto. E como esses são elementos que são relativos, eles fazem uma referência, né, uma referência anafórica, pedir, então, qual é a referência que nós temos para essas palavras lá no texto. Então, a palavra o qual tem que significado? Está ligada em qual outra palavra? E assim, eles podem entender essa relação anafórica que se dá com os pronomes relativos. Além disso, esse é um bom momento para chamar a atenção para o uso da palavra onde na forma culta. Nós sabemos que no português falado, na modalidade coloquial, a palavra onde tem assumido novas funções, que não são apenas a de pronome interrogativo ou de pronome relativo como referência a um lugar. A palavra onde tem sido utilizada como um operador de causa e efeito, muitas vezes, na oralidade. Então, existem usos, nós notamos uma expansão do escopo, né, de uso da palavra onde, que vem ampliando seus contextos de emprego no português coloquial, no português oral coloquial. E é muito comum que esse uso vá aparecer lá no texto escrito. Possivelmente, no momento em que os alunos foram transcrever as opiniões dos colegas, pode ser que apareceu um onde como esse lá nos textos orais. Se for o caso, é interessante até o professor destacar, pegar aquele exemplo e mostrar que aquele é um uso que é um uso da oralidade, mas que lá na língua escrita a forma onde deve ter um uso mais restrito, né, dentro da forma padrão, dentro da forma culta da língua portuguesa. E aí os alunos também conseguem entender a diferença, né? Eles já trabalharam no primeiro momento a diferença da forma escrita para a forma falada em relação à estruturação e à hierarquização do texto. Agora eles vão ver, por exemplo, uma diferença no uso coloquial de palavras de coesão. Bom, aqui também o professor deve realizar uma série de exercícios, ele deve preparar uma série de exercícios com o objetivo de possibilitar muita prática e muita familiarização com esses pronomes. Então, o professor pode preparar, por exemplo, exercícios de completar as frases a partir daqueles pronomes relativos estudados. Pode pedir também para que os alunos reescrevam orações independentes na forma de períodos compostos, para daí utilizar os pronomes relativos adequados ou vice-versa. Quer dizer, reescrever períodos compostos na forma de orações independentes, no caso, eliminando o pronome. E aqui eu tenho dois exemplos. Então, nós temos no texto, roupas são peças que servem para cobrir o corpo. Quais são as duas orações que estão combinadas aqui? Que nós usamos a palavra que para juntar duas orações. Quais são elas? Roupas são peças, roupas servem para cobrir o corpo. Então, nós vemos que o uso do que elimina a necessidade da repetição. Depois nós temos duas orações independentes que, na proposta do exercício, são reescritas utilizando ali o pronome relativo quem. A moda passa uma mensagem para as pessoas. Nos relacionamos com essas pessoas. A moda passa uma mensagem para as pessoas com quem nos relacionamos. Então, o exercício pode ser feito a partir de uma frase, uma oração
subordinada, né, um período composto, transformar esse período composto decompor, vamos dizer assim, decompor esse período nas suas orações independentes, ou partir das orações independentes e formar com elas um período composto. Especialmente no caso do pronome quem, do pronome o qual, a qual, quando precedido de uma preposição, para que os alunos entendam de onde vem aquela preposição, certo? Porque nós temos lá, nos relacionamos com as pessoas. Mas vejam que no período composto, as pessoas aparecem apenas antecedendo a preposição, já que o pronome quem está ali substituindo aquele elemento linguístico, essas pessoas ou as pessoas. Então, muitas vezes os alunos ficam confusos no momento de usar a preposição e acabam não usando a preposição, que também é uma marca da coloquialidade, né, da língua oral. Nesse caso, fica mais fácil entender de onde vem aquela preposição. E fazendo bastante exercícios como esse, os alunos começam a desenvolver já, então, essa habilidade de compor e decompor os períodos compostos, e quando eles tiverem que estruturar os seus textos, eles vão ter essa ferramenta, essa habilidade já mais disponível para que eles possam escrever com mais facilidade utilizando essas estruturas. Vejam que até o momento o professor não deu nenhuma aula expositiva falando sobre esses pronomes. Ele não deu uma aula expositiva explicando a função desses pronomes. Todas as atividades tiveram o objetivo de exercitar o uso desses pronomes dentro do seu contexto de aplicação, dentro das construções linguísticas em que eles aparecem normalmente. E depois, a partir do conhecimento que foi trabalhado de uma forma indireta, então eu não ensino primeiro a regra e daí peço para o aluno aplicar a regra. Eu faço com que o aluno internalize a regra e depois apenas o que nos resta fazer é explicitar essa regra que o aluno já aprendeu, porque ele já exercitou, ele já praticou. E fica menos maçante, porque, de fato, não se aprende língua a partir da memorização de regras. Você pode decorar toda uma gramática e não saber falar uma língua, mas você, com certeza, pode saber falar uma língua sem dominar a gramática decor, né? Sem decorar a gramática. Então, a ideia é que a gente trabalhe com esse viés de aprendizado, pensando num processo de aquisição da forma como ela ocorre naturalmente, ou seja, do uso para a consolidação disso numa maneira consciente. Por isso é que o momento de explicação ou de sistematização dessas regras, ele vem ao final, ele vem como um coroar, né, a atividade do módulo da análise linguística. Então, o professor pode fornecer um quadro como este, que eu mostro aqui, em que nós tenhamos os pronomes trabalhados e o seu sentido, sua referência e os seus traços gramaticais. Então, o aluno ele vai, por exemplo, completar qual é o pronome que sempre vai fazer referência a lugares. Qual é o pronome que vai sempre fazer referência a pessoas? Qual é o pronome que pode fazer referência tanto a coisas, quanto a pessoas, quanto a lugares? Qual é o pronome que faz referências a coisas, pessoas ou lugares, mas que aparece antes de uma preposição? E qual deles é flexível, determinado, ou não flexível, não determinado? É claro que aí o professor vai explicar aquele que vai para o plural, aquele que vai para o feminino, para o masculino, aquele que a gente usa junto com o artigo, aquele que a gente não coloca um artigo na frente. E aí o aluno pode colocar exemplos, e esses exemplos podem partir dos próprios exercícios que ele já fez,
podem ser exemplos retirados do texto ou podem ser exemplos novos que ele vai inventar. Então, uma vez preenchido esse quadro, o professor também, no momento síncrono, vai tirar as dúvidas, mostrar os erros e os acertos, mostrar a forma esperada de preencher esse quadro, explicar aí sim, né, por que que o pronome onde só pode ser usado para se referir a lugar, o que significa que ele dizer que ele não é flexível ou não é determinado. Esse vocabulário também pode ser adaptado de acordo com a tradição de nomenclatura que o professor, que os seus alunos já estão acostumados. E aí, nós temos a finalização do módulo de análise linguística. Bom, agora, então, é o momento da produção final. Uma vez que nós concluímos todos os módulos, nós vamos aí sim voltar, verificar tudo que foi produzido em cada uma daquelas etapas para construir o nosso texto final. E a ideia é que os alunos consigam perceber que cada momento que foi realizado, que cada um daqueles módulos, daquelas oficinas, contribuiu para que ele construísse a sua produção final. Então, um jornalista, por exemplo, quando vai produzir, né, um colunista, quando vai escrever o seu artigo, ele já leu várias coisas a respeito do assunto, ele já tem uma estrutura do texto como ele imagina que ele quer escrever, esse texto vai passar por uma revisão, enfim, existem várias etapas até que o colunista publique aquele seu texto de opinião. E os alunos, então, conseguem ter uma noção de que produzir um texto também segue um caminho, né? Segue um percurso para que a gente tenha um resultado final de boa qualidade. Bom, para essa produção final, que é então a produção do artigo de opinião, seguindo aquele mesmo tema, a moda é útil ou é fútil, vai ser realizada com a intenção de compartilhar esse texto em alguma rede, por exemplo, o Facebook da turma, uma rede social da escola, ou um blog, ou uma outra ferramenta que a turma selecione para que aquele texto tenha uma visibilidade. E com isso, o aluno vai se esforçar para que, bom, já que é uma coisa que vai ficar pública, né, para todo mundo ver, afinal de contas, um texto de opinião, ele é um texto da esfera pública, são textos que nós vemos em jornais, nós vemos em portais da internet, etc. Existe ali uma questão da sua imagem, de que ele quer produzir, quer mostrar uma coisa bem feita, que é um produto bem acabado, porque aquilo vai representá-lo, né? Aquele texto vai representar aquela pessoa no mundo. Cada aluno, então, vai partir daquele texto que foi transcrito com a sua opinião inicial. Então, aquele texto que foi transcrito pelo colega, né? Depois vai ser devolvido, cada aluno vai trabalhar com a sua opinião, a sua própria opinião, e os alunos vão então reler aquela primeira transcrição e vão pensar: eu ainda tenho essa mesma opinião? Eu ainda tenho essa mesma ideia? Será que a minha opinião estava bem fundamentada? Eu apresentei premissas justificativas para a minha opinião? Então, eles vão avaliar se aquela primeira impressão que eles tiveram, eles ainda mantêm, ou se eles querem modificar. Não, eu não penso mais assim. Depois de ter conversado sobre o assunto, depois de ter lido algumas coisas sobre o tema, eu não penso mais assim, eu penso de outra maneira. Então, agora os meus argumentos são outros. Enfim, o aluno tem a chance ali de fazer as modificações que ele quiser para o seu produto final. Para chegar ali no produto final, cada um vai fazer então um esquema. Com base naquele esquema que foi produzido lá no módulo da leitura, o aluno vai produzir um esquema para o seu próprio texto. E isso é muito importante para que o aluno aprenda a fazer um planejamento do texto. Muitas vezes os alunos têm dificuldade justamente em começar, dar aquele branco, né, inicial. Como é que eu começo? Então, começa pelo planejamento, colocando lá
qual que é a sua tese, ou seja, o que você vai defender, que opinião você vai defender, com base em quê? O que você vai utilizar para convencer as pessoas da sua opinião. E, por fim, a conclusão. Uma vez que você tem o esquema, fica mais fácil desenvolver. Então, o aluno vai partir desse esquema para poder produzir o texto, então, seguindo aquela mesma estrutura. Importante que, como nós trabalhamos com análise linguística com os pronomes relativos, então nós queremos consolidar também o uso desses pronomes na produção textual, nós vamos requerer, por exemplo, como um elemento obrigatório, ó, vocês devem utilizar os pronomes relativos no texto de vocês. O pronome que, o pronome onde, o pronome com quem. Vejam que aqui eu ainda não estou trabalhando com o pronome cujo. O pronome cujo, dentro da BNCC, aparece no ano mais adiante. Aqui eu estou pensando no 7º ano. O pronome cujo aparece lá pelo 8º ou 9º ano, mas isso pode variar também um pouquinho de acordo com a organização curricular de cada escola. Se for desejo de trabalhar com o pronome cujo também, pode ser também colocado ali como um critério que o texto tem que apresentar uma frase com esse pronome, pelo menos. A produção final também pode ser feita em dupla. Então, a mesma dupla que trabalhou com a transcrição, cada aluno vai escrever o seu texto com a sua opinião e depois pode trocar com o colega. Nesse momento de troca do colega, como uma revisão de pares. É claro que o aluno lá do 7º ano talvez não vá pegar uma série de questões, por exemplo, todas as questões de ortografia ou de pontuação ou de gramática que o professor é capaz de corrigir. Mas ele já vai ser capaz de perceber talvez alguma correção que seja necessária, mas especialmente pode dar um feedback para o colega em relação à clareza da apresentação das ideias, à organização do texto, se a tese está apresentada de maneira clara, se são apresentados bons fundamentos, exemplos, se a conclusão está coerente com aquilo que foi colocado no texto. Então, todos esses são elementos que o colega é capaz de avaliar e conversar com o outro para que haja, então, essa primeira etapa de revisão. O professor vai fazer a revisão final dos aspectos mais detalhados em relação à ortografia, pontuação, etc., que vai apontar para o aluno a revisão necessária para que o seu texto possa ser publicado. Né? Porque assim normalmente é o fluxo, né? Todo texto precisa de revisão, né? Os nossos textos sempre precisam de uma revisão, de preferência de uma outra pessoa que vá olhar com atenção para esses detalhes. Bom, uma vez finalizada a revisão, o texto pode ser então publicado. Então, uma sequência como essa, você tem a produção de um artigo de opinião, elaborado aí em várias etapas e trabalhando com os 4 eixos que são colocados pela BNCC dentro das atividades de práticas de linguagem. Com isso, espero que possa ter contribuído para que os professores tenham ideias para adaptar, para aplicar nas suas atividades. De novo, a ideia é que essas atividades podem ser realizadas usando ferramentas bem simples, como por exemplo um celular, um grupo de WhatsApp, a troca de áudio. Os alunos podem compartilhar com o professor as suas atividades simplesmente tirando foto da atividade que faz no seu caderno e enviando para o professor. E nos momentos presenciais, nos momentos síncronos, o professor vai se dedicar a dar o feedback, a solucionar dúvidas, a mostrar os acertos e os problemas que foram encontrados em cada etapa de cada atividade. E, desse modo, os encontros ficam menos maçantes para os estudantes, porque
se nós temos uma exposição muito longa com as crianças, é muito difícil manter a atenção. A ideia também é que sejam atividades que possam ser feitas com recursos bastante básicos, sem precisar de um software especial, sem precisar de um equipamento muito sofisticado, que nós sabemos que não é a realidade das famílias brasileiras, de que todos têm um laptop, de que todos têm uma webcam, mas um celular com uma câmera, um celular que possa gravar uma mensagem de áudio, já é uma realidade um pouco mais acessível nos dias de hoje. Então, essas atividades podem ser feitas usando essas ferramentas bem simples. Comunicação através de mensagens de voz, comunicação através das imagens, e também são atividades que, contando com o apoio familiar, podem ser mais prazerosas para as crianças, não ser tão difíceis de elas realizarem de uma forma mais distanciada, com o professor, sem ter o professor tão perto, né, conduzindo, orientando e fazendo todo o processo de mediação, sendo que no final eles podem apresentar com orgulho um produto final que eles fizeram, um texto de opinião que pode ser publicado, que é digno de ser mostrado para todos, que pode ser exibido de uma maneira orgulhosa pelos seus alunos. A parte da avaliação não foi enfocada nessa videoaula, mas se pode notar que o processo avaliativo aqui, ele acontece muito mais como pelo amadurecimento e pelo processo que foi desenvolvido em cada uma das etapas. Então, coisas como a responsabilidade, como os prazos, como a aderência às tarefas, são os critérios que o professor vai utilizar mais do que o certo e o errado, do que se acertou e se errou. Afinal de contas, a avaliação pelo acertou e errou muitas vezes penaliza o aluno que precisa da ajuda do professor e beneficia aquele aluno que já sabe o conteúdo. Então, a avaliação focada no processo da aprendizagem, na aderência às tarefas e na evolução do aluno, acaba sendo mais justa, mais equilibrada, e o objetivo final é que os alunos consigam desenvolver um texto no gênero proposto, e com isso o processo de avaliação também fica menos rígido, né? O professor pode definir os momentos de avaliação e a forma que ele vai dar esse feedback, essa avaliação para os alunos. Esse foi o conteúdo que eu trouxe para apresentar dentro dos projetos de formação de professores. Eu espero que tenha sido de bom proveito. Eu deixo aqui também as referências que foram citadas nessa apresentação e uma boa aula a todos.